E hoje vamos falar um pouquinho sobre o terceiro setor. É uma expressão nova, não é tão antiga essa expressão na nossa sociedade, pelo menos a discussão sobre ela. E nós temos aqui a Natália Amorim, que trabalha com o terceiro setor. Natália, seja muito bem-vinda ao Mente Aberta, querida. Obrigada, Cássio. É um prazer estar aqui. Tem um privilégio, né? Tive o privilégio de conhecer você quando você estudava na UENG, eu trabalhava com a pesquisa, e você estava ali estudando terceiro setor. Sim. E eu quero te perguntar, Natália, por que você resolveu estudar terceiro setor? De onde você tirou essa ideia? Então, o terceiro setor é um setor muito gostoso de se trabalhar, um setor muito prazeroso, sim. E eu tirei essa ideia, na verdade, foi uma orientação profissional que eu tive, e onde meu perfil profissional se encaixou mais com o perfil do terceiro setor. Um perfil mais dinâmico, um perfil mais empreendedor, mais focado em resolução de problemas, enfim. Então, acabei indo para a área. Setor. Agora, muitas pessoas não sabem muito bem essa classificação. O terceiro setor, não sabia nem que tinha o primeiro e o segundo. Né? É uma classificação, como a gente comentou aqui antes, né? Rapidamente, sociológica. Você divide o mundo do trabalho, a economia, em 3 setores. Sim. Não é isso? Isso. O primeiro seria o público. Isso. O primeiro é o público, né? Toda a administração pública, nas suas 3 esferas, municipais, estaduais e federais. O segundo setor é o setor privado, aquele que tem objetivo de lucro, são as empresas mesmo, constituídas das mais diversas áreas, né? E o terceiro setor, então, são as organizações sem fins lucrativos, mais conhecidas como ONGs, ONGs, né? Que é as organizações não governamentais, que juridicamente esse termo nem existe, né, Cássio? Ah, não existe juridicamente? Não existe. Não existe. Uma ONG, então, ela acaba sendo tem que ser uma associação, é isso? Isso. Juridicamente, ela vai ter que ser registrada como associação ou outro tipo de órgão? Isso. Na verdade, pela Constituição Federal, aqui no Brasil, ela pode ser associação ou fundação. Fundação, isso. Né? A associação, para ela ser uma associação, ela precisa simplesmente de ter algumas pessoas que têm o objetivo comum de uma determinada área social se associarem e formarem a sua Constituição. Já na fundação, ela precisa ter um patrimônio para ser constituída e as duas elas são sem fins lucrativos. Aí tem uma longa discussão sobre se os sindicatos fazem parte, né, e os partidos políticos, as instituições evangélicas, as igrejas no geral, qualquer religião, elas fazem parte do terceiro setor também. Terceiro setor? São. Uhum. Então, por exemplo, uma organização do terceiro setor ela tem que ter CNPJ. Tem. Ela tem ela é uma figura jurídica, é isso? Sim, ela é uma figura jurídica. Como eu te falei, associação ou fundação, né, com os seus CNPJs. Tem uma outra discussão também sobre os movimentos sociais, que eu gosto dessa discussão, uma discussão muito válida. Você diz o quê? CUT, MST? CUT, MST, às vezes tem um movimento, por exemplo, tem um programa que chama Programa Oasis. É um programa que junta vários voluntários durante um final de semana X, né, e vai reformar um espaço. É um movimento de jovens que estão reformando um espaço, super válido, mas não tem um CNPJ. Então, fazendo um trabalho social, um trabalho muito próximo. Na verdade, é um trabalho totalmente real, que é do terceiro setor. Então, né? É um trabalho no terceiro setor, mas não feito por uma organização formal do terceiro setor. Exatamente. Agora, você comentou isso, então vamos pensar. Um profissional que trabalha no terceiro setor, eu posso chamar de profissional, não é isso? Claro. Porque é uma profissão porque tem uma remuneração, Sim. Né? Tem que ter uma formação também. Sim. Então, vamos pensar. Para trabalhar no setor público, para fazer uma carreira no setor público, o ideal é que essa pessoa faça um curso. Ok. Então, fazendo um curso talvez na área de gestão pública. É o ideal, né? Normalmente direito também, se for na área do judiciário. Uhum. No setor privado, obviamente, administração de empresas. Administração de empresas, aí às vezes alguém na comunicação mesmo, né? Pode RH, gestão de RH. Mas aí essa pessoa do segundo setor tem que dar lucro, né? Ela tem que aprender que ela tem que ser um gestor que visa o lucro. Sim, sim. E no terceiro setor? E no terceiro setor? Eu adoro falar sobre isso. Porque a gente está num momento, principalmente no Brasil, onde a gente precisa que as instituições sociais elas sejam autossustentáveis. Isso. Elas precisam, no mínimo, se manter suas atividades sociais. Infelizmente, alguns anos atrás, na verdade, as instituições elas tinham muito financiamento, principalmente internacional, né?
E aí, hoje, o Brasil, economicamente, de certa forma, apesar da crise, ela se desenvolveu bastante comparado com alguns anos atrás. Então, diminuíram os investimentos externos para essas instituições. Então, elas estão se vendo nessa necessidade de profissionalização e de autogestão. Então, falando sobre ser lucrativo ou não, ela não pode ser lucrativo, porque quando a gente fala de lucro, a gente entende que o lucro, ele tem ali sócios que dividem esses lucros, né? Mas a instituição social, ela precisa ter um superávit, ela precisa ser economicamente viável. Porque senão ela não vai se manter, é o que tem acontecido muito, infelizmente. Muitas instituições estão fechando por não ter recurso. Mas o recurso para uma organização do terceiro setor, ele vem de onde? Ele pode vir de várias formas. Eu prefiro a maneira que ela venha de autossustentável, onde a instituição produz algum serviço, algum produto, onde ela venda, onde ela preste um serviço, e aí ela tem seu rendimento, porque vai depender das suas atividades. Entendi. Eu sem querer cortar, mas vamos bater num papo aqui. Eu estou pensando assim, uma associação que em Belo Horizonte, onde fica aqui o estúdio da Rede Super, tem uma associação, já tem um bom tempo, que trabalha com pessoas que trabalham com material reciclável, a Asmari. Ótimo. É uma associação. Sim. E os trabalhadores, as pessoas que coletam os materiais recicláveis, eles beneficiam aquilo e vendem. Sim. Então seria uma maneira da associação, que é terceiro setor, ela é terceiro, não é? É terceiro setor. Dela ter parte do seu sustento ali, não é isso? Exatamente, exatamente. Na medida que os catadores, né, de material reciclável catam esse material e vendem esse material, então ela está deixando a Asmari mais autossustentável, e esse rendimento que está entrando, esse valor que entra, é onde vai pagar o trabalho dele, enfim. Porque tem custo, né? Tem muitos água, luz, custos. aluguel. Exatamente, pessoal. Igual o poder público, igual a empresa, e às vezes até mais, porque a dificuldade operacional é muito maior, né, para gerar esses resultados necessários. Mas e além do autossustentável? O setor privado, ele não pode fazer uma parceria com o terceiro setor? Não há um benefício fiscal, por exemplo, a empresa investir no terceiro setor? Exatamente, é com isso que eu estou trabalhando nesse momento, Sim. na verdade. Prestando assessoria exatamente na captação de recurso via um dos impostos que podem ter a dedução fiscal das empresas e pessoas jurídicas, que é o imposto de renda. Então, é possível sim que as empresas financiem os projetos sociais, seja por meio de incentivo fiscal, que no caso é a dedução do imposto de renda, onde o governo ele deixa para que o indivíduo, né, o privado, dê parte do seu imposto, destine parte do seu imposto para as instituições sociais. Ele contribui regularmente e declara no imposto de renda da empresa que está passando para aquela associação, para aquela fundação. Exatamente. E a lei estabelece alguns limites, né? No caso da empresa de lucro real é 1%, no máximo do lucro que ela deveria destinar para o poder público. E no caso da pessoa física, no máximo 6%, ela pode deduzir e encaminhar. Então, é uma forma de incentivo do governo, onde que o cidadão ele pode direcionar parte do seu imposto para um projeto que ele gosta, que ele se interessa em investir. Mas a associação, a fundação, a ONG, ela emite um recibo? Como é que há uma comprovação de que ela recebeu esse financiamento? É um financiamento? Sim. Esse investimento? Sim. Dessa maneira de incentivo fiscal com imposto de renda, ela acontece por meio de conselhos, conselho municipal, estadual ou federal, da criança e adolescente, do idoso, do deficiente, de vários conselhos. Então, o conselho é que emite para a pessoa física ou jurídica que está destinando um recibo, onde ela vai comprovar junto à Receita Federal que ela fez aquela destinação e vai ter, inclusive, a dedução, ela vai ter se ela tem a restituição do imposto de renda, ela vai ter o percentual dessa doação acrescido na sua restituição, ou mesmo abatido o imposto a pagar. Além do abatimento, pode haver até aumentar a restituição. Exatamente. Mas a organização do terceiro setor, ela tem que ter aquele selo, porque tem alguns selos de utilidade pública, tem que ter, toda tem que ter, não, né? Tem que ter, tem que ter. Na verdade, dessa maneira que eu estou te falando, por meio de conselho, não necessariamente, mas é delicado
E isso tudo a gente está trabalhando num aspecto mais estratégico do terceiro setor para a gente regulamentar melhor. Porque, na verdade, pela Constituição Federal, as instituições sociais elas já têm esse perfil de prestar esses serviços e de fazer isso, né? Só que acaba sendo exigido delas muitos títulos. Um deles é a utilidade pública municipal, federal e estadual, exige OCIP, enfim. E esses títulos são para comprovar que elas são sociais, mas na verdade elas já são sociais Obviamente. pela sua Constituição, no seu estatuto, né? Enfim, então hoje sim tem se exigido alguns títulos para conseguir esses benefícios fiscais e até mesmo é uma forma de dar uma credibilidade para a instituição que tem aquele título. Particularmente eu espero que isso não exista mais, porque ela, só por se constituir, ela já é uma instituição social. Agora, Natália, eu falei com você, antes da gente entrar no ar aqui, que eu ia também te apertar, que vem umas perguntas na minha cabeça, assim, que eu fico, vou fazer. Mas, assim, eu acho que, às vezes, o critério é forte de querer esse tipo de selo, porque pode ter uma organização do terceiro setor que vira lavanderia, não pode? Em que sentido? Hoje Poder não pode, não, né? Digo, não, mas tem. Tem. Porque, às vezes, no Brasil, a gente já fica desconfiado de tudo. Mas tem tanta coisa assim, tanta propina, tanta empresa do segundo setor, empresa privada, que está fazendo coisa errada, que a gente pensa, aí tem uma fundação lá, tem uma organização lá, uma associação, que ela pode fazer o seguinte, a empresa X troca favores com os gestores dessa organização, dá um dinheiro por fora, essa organização emite um recibo para descontar no imposto de renda. Como fazer para participar, para ajudar a organização, então sabendo que essa organização é séria? Existe algum critério? Existe um rol de organizações do terceiro setor idôneas? Existe alguma coisa? Olha, que eu tenha conhecimento, não existe selos ou certificados de instituições idôneas. O que existe realmente são títulos e algumas qualificações, né, como a gente chama como de OCIP, de utilidade pública. O próprio registro nos conselhos é um selo onde aquela instituição ela é uma instituição séria, onde ela está sendo fiscalizada. Então, assim, é muito delicado para a gente fechar todas as possibilidades para que aquela instituição não seja essa instituição lavanderia, talvez assim, né? É muito delicado a gente fechar todas as possibilidades. Eu, particularmente, defendo a ideia que existem esses títulos, mas que esses títulos não sejam limitadores para que as instituições participem de chamamentos públicos e de captação. Porque é como uma empresa. A empresa ela tem o seu selo ISO 9000, enfim, isso são selos onde torna essa empresa mais reconhecida, mais confiável. Mas ela não deixa de operar praticamente por não ter aquele selo. Agora, você falou que pode ser pessoa jurídica, ou normalmente é pessoa jurídica, mas a pessoa física pode investir e ter uma devolução, uma redução de imposto de renda numa organização do terceiro setor? Sim. Como? Exatamente isso que eu faço, ajudando essas pessoas. Ela vai fazer o processo semelhante ao da empresa também. Na hora da sua declaração de imposto de renda, ela pode, tanto antes da declaração, porque no início do ano se faz a declaração, mas durante o ano anterior a pessoa tem guardando os recibos. Então, durante o ano ela pode fazer várias doações, e essas doações que ela fizer para o conselho, onde uma instituição tem um projeto aprovado. Tem que ter um projeto aprovado. A instituição social que quer um financiamento de um projeto, ela vai se cadastrar num conselho municipal, estadual ou federal. Cadastrado, aí sim ela vai ter autorização para captação, então a pessoa física vai doar para o conselho durante o ano num percentual máximo de 6%. No ano seguinte, quando ela fizer a declaração, ela vai lançar isso na declaração. E aí, até 6%? Até 6% do imposto de renda devido, que ela deveria pagar para o governo. Entendi. Ou se ela tiver restituir, aquilo que ela deveria ser restituída, né? E é um processo bem simples. Mas, assim, é muito comum, acho que não só em Belo Horizonte, onde a gente está, mas em várias cidades, associações de apoio a paciente de tal patologia, sabe? Várias organizações, e essas atuam no terceiro setor, não é? Essas que dão ajuda a pessoas com doenças. Sim. Mas muitas dessas dão aquele recibo, assim, sabe? Meia ação entre amigos.
Aí não adianta, a pessoa que tem esse recibo, ela não vai chegar, se ela declarar no imposto de renda, ela pode ter problema, porque esse recibo não implica necessariamente nesse desconto, né? Não, para que ela tenha a sua dedução dessa doação, para que ela tenha isso junto à Receita Federal, ela precisa doar diretamente para o Conselho. O Conselho é que vai repassar para a instituição. Se ela faz uma doação direta, isso não acarreta. A não ser que ela tenha um título de OCIP e é um outro processo. Uhum. Mas, no geral, tem que tomar muito cuidado com esses recibinhos, achando que isso vai ser deduzido. A gente tem um perfil bem interessante da pessoa física, que normalmente ela doa exatamente, sem querer abatimento, ela doa por... Filantropia. Filantropia, por solidariedade mesmo. Uhum. Então, a gente não precisa preocupar tanto com essa burocracia com a pessoa física. Mas, sim, tem que tomar esses cuidados se você quer, né, como pessoa física, ter a dedução. Mas quantitativamente, eu não sei se existe alguma pesquisa, porque você fala que a empresa pessoa jurídica é 1%, pessoa física 6%. Okay. Quantitativamente, assim, em termos estatísticos, existe alguma pesquisa que mostre se as organizações do terceiro setor têm maior verba vinda de empresas ou vinda de pessoas físicas? Existe alguma pesquisa? Você tem algum dado? Ou você tem a sua impressão, pelo menos? Olha, a gente tem a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né, onde eles buscam sempre estar com esses dados atualizados. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem dados tão atualizados sobre esses números de doadores no Brasil. A gente tem pesquisa sobre o perfil dos doadores, né, a faixa etária, a mulher doa mais que o homem? A mulher, ela é mais sensível? A mulher ela doa assim mais que o homem, mas por incrível que pareça, ela doa numa quantidade menor. Então, o valor é menor do que o homem. O homem, quando doa, ele doa um percentual maior. Talvez porque a gente também vive uma sociedade ainda machista, né? Assim, de que a renda seja inferior, né? Pode ser uma hipótese. Pode ser. Né? Agora, você falou que as igrejas, tecnicamente, são terceiro setor. Sim. Se encaixam em terceiro setor. Sim. Então, quem é pastor que está nos ouvindo, vendo agora, ele é o gestor de organização do terceiro setor. Exatamente. Então, quando tem o contrato social da igreja lá, o estatuto, ele tem que registrar no cartório, já se entende que aquele CNPJ é de uma organização do terceiro setor. Exatamente. Então, como é, Natália, que deve ser a gestão de uma igreja? Porque me parece que grande parte dos pastores e das pastoras, que são gestores de igrejas, eles adotam práticas de ter segundo setor. Ou estou errado? Não, você está certo. Primeiro, quero mandar um beijo para os nossos pastoras, né, muito queridos, que obrigado pela vida de vocês, né. Realmente, eles adotam, normalmente, mecanismos do mercado, né, Isso. do segundo setor. Eu acredito mesmo, falta de desconhecimento de como é essa gestão do terceiro setor. A gente tem caminhado em passos muito lentos com relação à capacitação específica do terceiro setor no Brasil, infelizmente. Né, o curso que eu fiz, inclusive, né, que o senhor me acompanhou, é um curso muito novo, muito inovador até para isso. Mas as instituições religiosas, elas costumam sim, ter esse mecanismo onde elas podem buscar se capacitar mais para gerir essa instituição social, que é a igreja, que tem um benefício público, que tem um objetivo de ajudar, né, aquela comunidade, os irmãos, as pessoas que estão congregando naquela instituição, de uma forma qualificada. Inclusive, até a gente fala muito da missão integral, né, da igreja, onde que ela vai atender o lado espiritual, a parte física, né, e a parte emocional, digamos assim, das pessoas no geral. Então, atende o ser humano integralmente. Integralmente. Né? Agora, Natália, você fez o seu curso superior em gestão do terceiro setor. Atualmente, você trabalha com captação. Sim. Mas, antes de trabalhar com captação, você trabalhou na Igreja Batista da Lagoinha com um ministério que trabalha com o terceiro setor, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência realmente... eu posso dizer que foi um presente de Deus, assim, um agradecimento enorme, assim, por ter tido isso. Eu trabalhei lá com o Instituto Inconformados, né, na Igreja Batista da Lagoinha, onde a gente tinha projetos sociais em 2 comunidades de Belo Horizonte, em duas favelas, que era o Morro das Pedras e a Pedreira Prado Lopes. Então, a gente ali atendia as pessoas
todas que chegavam até a gente com assistência social mesmo, crianças, adolescentes, idosos, mulheres, homens, dependente químico, enfim. Então a gente tinha um atendimento geral e eu era responsável pela parte administrativa, digamos assim, do Instituto, né? Fiquei lá como diretora. Então foi uma experiência muito bacana e espiritualmente também muito legal, onde realmente eu, ao mesmo tempo, eu atendi aquela pessoa quando eu tive várias experiências assim. Aconteceu até um caso específico que eu gosto de contar, porque foi pessoalmente para mim uma experiência muito bacana, onde a gente teve um dia no culto, às 18 horas, um moço, um rapaz, que subiu no culto, no púlpito, desesperado, pedindo ajuda ao pastor André Valadão, para ser atendido, porque ele era dependente químico. Ai. E aí o pastor André tentou orar por ele, orou por ele, e aí eu vi que ele estava muito agitado, e como obreiro eu estava ali na frente, né, para servir, e eu vi que ele estava muito agitado. Eu falei, se o Senhor me colocou aqui neste momento, eu sou a resposta para ele, porque eu trabalho para ajudar ele, né? E aí foi quando eu subi e ele já estava ajoelhado. Quando ele estava ajoelhado, eu peguei bem forte na mão dele e falei, no ouvido dele, eu vou te levar agora para uma casa de recuperação, vamos comigo. Ele me olhou assim, respirou fundo e foi comigo, e a gente encaminhou ele para uma casa de recuperação. E isso depois de uma oração, e lá na casa que ele foi recebido, teve todo um trabalho de oração e de acompanhamento social, com psicólogo, assistente social, né? Inclusive cabeleireiro que foram, atenderam ele. Então foi uma experiência bem bacana. E a sua sensação, né, que você já está no terceiro setor há algum tempo, né, desde 2011 que... Sim, você já atuava antes, mas profissionalmente, né, você já está há 5 anos aí na área. Qual que é a sua leitura? Assim, você está vendo que o Brasil está retrocedendo, está parado ou está crescendo no desenvolvimento do terceiro setor? Porque mesmo hoje, nós estamos aqui na TV agora falando do terceiro setor. Muita gente está ouvindo a expressão, por incrível que pareça, agora pela primeira vez. Sim. Você acha que está melhorando? Qual que é a sua leitura? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? O senhor traz muita esperança no meu coração que, sim, está melhorando. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que, eu tenho certeza, né, que quando eu estudava mesmo, em 2010, 2011, a gente tinha pouquíssimas literaturas sobre gestão social, sobre o terceiro setor, gestão de voluntariado, captação de recurso. A Associação Brasileira de Captação de Recursos se fortaleceu de 2011 para cá. A Boeing, que foi criada, que é uma instituição federal de... Como é que é a sigla? A Boeing. Que susto, pensei que estava fazendo propaganda aqui da companhia de avião. Não é Boeing, desculpa, não posso falar. Mas essa associação que você fala de captação de recursos, ela tem que ter uma formação para fazer parte? Como é que é isso? Sim. Não precisa ter uma formação específica. Na verdade, a formação de captadores de recursos ela vai se dando muito na prática da convivência do terceiro setor, né? Existem sim alguns cursos onde que auxilia o profissional para que ele tenha um perfil para abordar as pessoas físicas, para incentivar que elas doem, tanto as pessoas jurídicas como até o poder público para abrir editais, para fazer chamamentos. Mas não tem uma qualificação específica. São cursos profissionalizantes que são oferecidos ao decorrer do tempo. Mas vocês, por exemplo, vocês chegam com o quê? Com um projeto ou com um folder da organização? Como é que é a abordagem? Assim? Sim. Uma abordagem aí mais pessoa física, digamos assim. A abordagem de pessoa física vai muito por indicação. Você conhece a instituição, já teve um trabalho de voluntariado lá, eu te peço um relacionamento, um outro contato, e eu vou fazer ligação mesmo, e vou te apresentar a instituição, e vou pedir para você ir lá, quando é uma pessoa física. Quando é uma empresa, a gente vai sim, com uma apresentação, com um folder, um panfleto, e faz uma visita à instituição, apresenta o projeto, convida ela para participar também, e aí faz uma negociação. Às vezes ela quer fazer uma doação pontual em dinheiro, às vezes ela quer fazer uma doação de bens. Eu, como instituição social, a única coisa que eu preciso ter claramente, gestores de organizações sociais, é realmente saber o que eu preciso, né? Uma coisa eu não tenho recurso porque eu não sei pedir. Tem que saber pedir e saber pedir o que você realmente precisa, não aquilo que você acha que é legal, que vai ser interessante.
Mas dentro de todas as necessidades que as instituições têm muito no dia a dia, quais que são as mais fundamentais, onde eu posso ir pedir? E o que eu posso negociar, o que eu posso dar em troca também? E isso vai muito de até uma estratégia que você tem que pensar para abordar as instituições já com seu material, com tudo mais. E pensando na Bíblia, né, Natália, eu acho que se você olhar assim, a prática de Jesus, primeiro, segundo, terceiro setor, estava mais para o terceiro, né? Concorda? Jesus, ele deu a sua vida, né, por nós, assim. Realmente, eu acho... Para mim, eu vejo Jesus em tudo, né? Uhum. Eu vejo Jesus em toda a prática, assim, dos setores. Mas, de fato, se for pensar o quanto ele doou por nós, né? O quanto ele nos amou e se entregou completamente, o terceiro setor se entrega muito pelo outro, né? Uhum. E sem fins lucrativos, né? Uhum. Não que quem for o gestor público não tem que seguir o modelo de Cristo ou o privado, né? Mas agora no terceiro setor é a prática toda, né? O tempo inteiro. Verdade, é verdade. Natália, muito obrigado, querida. O papo foi rápido, mas foi muito enriquecedor. Tenho certeza que muita gente aprendeu muito sobre o terceiro setor pela primeira vez, né? Uhum. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te usando, te abençoando. Amém. Né? E captando recursos para obras, para ações em associações tão sérias que atuam nessa área tão importante da nossa sociedade. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. É um prazer captar recurso e ajudar que instituições sociais se mantenham e cresçam, avançando, inclusive, com o reino de Deus, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de salvação, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.